Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos falar sobre o Instagram e a subversão promovida pelos pequenos empreendedores. E para falar sobre esse tema que tem a ver com o comércio eletrônico, com as redes do grupo Meta, nós estamos aqui com a Maria Amorim Fossalusa. Muito obrigado pela sua presença, Maria. A Maria, ela é estudante de graduação na Geografia da Universidade de São Paulo e ela está pesquisando o comércio eletrônico nas redes sociais do Meta. Então, para a gente não perder muito tempo, eu já vou entrar com a primeira questão aqui, Maria, para você esclarecer para a gente como que você chegou a essa ideia de fazer essa pesquisa sobre o comércio dentro do Instagram. E diga aí para a gente. Opa, Sérgio, bom dia. Bom Queria, dia. antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você. Essa pesquisa ela surgiu durante a pandemia, quando eu acho que o comércio eletrônico teve esse boom, e acho que todo mundo começou a conviver um pouco mais com o comércio eletrônico de alguma forma, né? E na época eu estava morando numa cidade pequena, lá do interior do Rio de Janeiro, chama Cachoeira de Macacu, e eu percebia como foi importante nessa época o uso das redes sociais pelos empreendedores da minha cidade, né? E aí, acho que foi um pouco disso, assim, que surgiu o projeto de pesquisa, assim. Você então percebeu que esses pequenos empreendedores seriam o quê? Prestadores de serviços, pessoas que vendiam coisas e que acabaram usando o Instagram como o grande, vamos dizer assim, sei lá, o grande entreposto digital. É isso. É exatamente isso, assim, como que, no final das contas, o que acabou intermediando as relações do comércio local eram esses aplicativos da Meta, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, o WhatsApp, muito mais do que todos esses dois, né? E sabe o que que eu acho, Maria? O WhatsApp, ele foi pensado para estimular o comércio. Na sua pesquisa, você não percebe isso? Tem uma diferença do Instagram. Uhum. Ou É, você... não, é uma diferença bem grande, assim, eu acho que nas formas de uso. A gente, na pesquisa, fez uma tabela, assim, percebendo Uhum. quais são os diferentes usos de cada uma das redes sociais da Meta, né? Quais são as principais formas de uso, as formas de automatização de cada uma delas. Mas, de qualquer forma, não são redes que se contrapõem, assim. Se você usa o Instagram, você não vai usar o WhatsApp, ou se você usa o Facebook, você não vai usar o Instagram. No final das contas, o que os micro e pequenos empreendedores dizem é que quanto mais, melhor. E o Instagram é uma boa ferramenta de marketing, inclusive, mas o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação amplamente difundida no país, né? Então, acaba que, de modo geral, não tem como você fugir do WhatsApp para fazer uma comunicação mais direta ali na hora de fazer o E vem cá, comércio. Maria, você viu que essas pessoas, elas são, sei lá, um prestador de serviço ou um pequeno comerciante, ele, em geral, ele usa os dois. São os, Isso, com certeza, sim. ele não, assim, deixa nada de lado porque ele vai perder clientes. Seria mais ou menos isso. Isso, eu acho que são, assim, são propostas de uso diferentes, sim. Eu acho que o Instagram, ele serve como uma comunicação mais difusa com a sua base de pessoas que consomem o seu produto, né? E sempre naquela perspectiva de que talvez eu alcance um mercado maior do que eu tenho. O que eu acho que é uma chave muito interessante no Instagram é que no WhatsApp a gente ainda não tem isso tão forte, porque os mecanismos de busca no WhatsApp para comércio ainda não estão, eles estão em teste ainda, não são difundidos, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, assim, a gente pensar como que existe essa ideia de que, tendo acesso à internet, você vai ter um acesso a uma rede total de milhões, bilhões de usuários, né? O que não é uma realidade quando a gente vai analisar como que o processo comercial ocorre, no Ah, final é? das contas. Por quê? Diga aí, conte aí pra gente. Então, eu acho que essa é o mais interessante, assim, o que a geografia pode agregar nisso, né? Porque a gente, isso são trabalhos de outras pessoas que eu vim, assim, vindo na rabeira, né? Sim. A Carolina de Israel, o Igor Venceslau, que são também alunos da geografia, mas já estão com pesquisas muito mais avançadas sobre essa temática, e discutem como que a gente não pode pensar a internet
como uma coisa que existe fora do espaço geográfico, né? Que ela é também uma rede que a gente chama de híbrida, que é Hum. virtual, mas também é física e concreta no espaço em suas diversas dimensões. Então, quando a gente pensa no comércio eletrônico, a gente não pode pensar que ele acontece alheio ao espaço, que ele acontece só naquela dinâmica digital de acesso a seguidores, ou de curtidas, ou até mesmo de tráfego pago, né? Porque no final das contas existem várias contingências e racionalidades que vêm do espaço e que criam esses limites para o micro e pequeno empreendedor, né? Você aí está trazendo Milton Santos na cabeça aqui, né? Ele mesmo. É ele mesmo, né? Ou seja, não tem a tecnologia, ela se realiza nos espaços mas ela não pode alterar os espaços também, Maria? Não, com certeza. Eu acho que essa é um pouco da graça também, assim, né? Como que o comércio local ele vai se alterando por essas dinâmicas, né? Como que essas dinâmicas vão criando novas racionalidades. E eu acho que é um pouco a partir daí que a gente traz a ideia de subversão, porque ao mesmo tempo que essas lógicas que são globais, né? A forma de comércio que a Meta impõe às pessoas que comercializam em suas plataformas, ela é alheia à racionalidade local, né? Como o comércio local acontece. Então, a gente está falando, por exemplo, de uso massivo de designs, de várias formas de criar a informação como recurso, né, do espaço, assim, né? De usar a informação como uma forma de comercialização e tudo mais, que não é uma possibilidade concreta para quem realiza o comércio de micro e pequenos, né? Não é possível realizar isso. Então, diante dessa incapacidade de participar dessa nova economia, se criam novas formas de uso dessas tecnologias que criam um outro espaço, que não é nem o espaço que essas tecnologias rogam criar, mas também já não é o espaço que era antes delas poderem ser utilizadas por essas pessoas, né? E vem cá, você está falando agora de design, de ter que entrar num circuito que é um circuito cada vez mais profissionalizado, né? Dentro, principalmente no Instagram, Uhum, né? Porque eu vejo uma diferença. O grupo Meta tenta incentivar no WhatsApp, com o WhatsApp Business, que os uhum, pequenos acabem entrando lá e que ele seja um meio do comércio eletrônico, né? uhum, Já no Instagram, para mim é até uma surpresa que esses pequenos mesmo, uhum, empreendedores, utilizem intensamente. Por quê? Porque tem que ter essa qualidade um pouco maior. Como que eles uhum, resolvem esse problema? Porque, por exemplo, são pessoas que têm poucos recursos, muitos não devem ter nem uhum. computador, não é? Isso, exatamente. E é muito interessante porque o Instagram, diferente do WhatsApp, eu acho que essa é a grande sacada do WhatsApp, é que o WhatsApp ele é uma comunicação verbal, né? Verbal, escrita. O Instagram, ele tem toda uma dinâmica de ranqueamento, de relações, que são Uhum, pautados também pela comunicação imagética, que é uma comunicação dispendiosa, né? Você precisa sim. ter diversos recursos para poder realizar esse tipo de comunicação. Só que aí que entra a questão da subversão, porque os pequenos não esperam participar dessa dinâmica de Hum. marketing, dessa dinâmica de tráfego pago, dessa dinâmica de imagética de ranqueamento. Não existe essa perspectiva. A perspectiva é: eu vou ter essa presença para poder me comunicar com as pessoas que já me conhecem e, quem sabe, se eu tiver sorte, me comunicar com algumas pessoas de fora. Então, acho que. E aí a gente não pode dizer como se tivesse uma única forma de utilizar a rede social por esses micro e pequenos empreendedores, né, comerciantes. Porque existem múltiplas formas. Eu entrevistei pessoas que às vezes têm 40 mil seguidores e Olha. que só comercializam para São Paulo, mesmo estando em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí ele tem um uso específico dessa rede, que é mais voltado, por exemplo, para a produção de conteúdo, buscando fazer um conteúdo que interesse as pessoas mais do que gere esse engajamento que a plataforma quer. E existem pessoas que simplesmente postam a foto do produto que chegou novo na loja e acaba aí, assim, mal tem uma foto de perfil, ou às vezes não tem alguns refinamentos assim do uso da rede que a gente percebe, né? Como, por exemplo, o uso daqueles sites agregadores de links e tudo mais, que são, as coisas vão evoluindo, assim. Uhum. Quer dizer, ele usa. Agora, por exemplo, nessas entrevistas que você fez,
com as pessoas que usam mais assim no cotidiano, sem muitos recursos. Uhum, Por outro lado, elas acreditam que aquilo é importante, né? Porque senão, por que que elas postariam uma imagem de um produto, né? uhum. Aquilo dá resultado, ela percebe? Você perguntou isso. E é engraçado, porque não, assim, alguns dão, mas muitos não dão, assim, é super engraçado, porque não é uma coisa que é exclusiva dos micro e pequenos. Eu entrevistei comerciantes que têm comércios médios, assim, que têm fábrica de cerveja no estado do Nossa. Rio, Aham. e eles estavam comentando que tinham feito um contrato da Meta, que é um contrato maior, assim, um contrato mais importante, que dá inclusive mais garantias, o que é outra questão quando a gente fala de tráfego pago na Meta, porque os contratos são muito desiguais e são muito e dão muitas poucas garantias para quem não tem acesso a agências de publicidade. Mas esse cara contratou uma agência de publicidade, teve revista de gourmet postando coisa dele, assim, escrevendo coisas sobre ele, matérias em jornais de grande veiculação. E aí eu entrevistei ele uns meses Sim. atrás, e 3 meses depois eu entrevistei ele de novo. Na última entrevista que eu fiz com ele falou assim: desisti, quebrei o contrato, não estava dando certo para mim, porque eu não estava vendo resultado. Eu não conseguia ver que o aumento do número de seguidores afetava o meu negócio. Entendi. Então, assim, eu acho que existe um pouco uma ideologia mesmo de que a internet é essencial para comercialização de todo mundo, assim, de que se você não está na internet, você não é ninguém. Que é um pouco que Sim. alguns autores falam, né, quando a gente pensa na colonialidade dos dados, né, como que existe essa ideia de datificação, de que você tem que estar na internet, que você tem que estar produzindo os dados, que você tem que estar dentro dessa lógica comercial para você poder realizar a sua atividade, né? O que não é uma realidade no final das Não. contas, assim. Quer dizer, agora, vou abordar essa questão do Uhum. resultado, mas você falou uma coisa, eu não quero perder aqui, Maria. Você chegou, então, a ver diferenças contratuais do Grupo Meta com grandes, médios e pequenos. Eu queria Isso. que você. Essas diferenças, essas assimetrias, elas têm a ver com o que exatamente? Elas têm a ver com, eu acho que essencialmente o acesso a determinados serviços, né? Essencialmente os serviços de publicidade de agências. Porque o que acontece? Hum, A Meta ela tem 3 formas de contrato. É claro que quando você abre uma conta comercial, vai aparecer só um para você e você vai passar boa parte da sua vida na plataforma acreditando que essa é a única e que todo mundo tem iguais direitos de acesso a essas plataformas e a esses serviços de publicidade que a Meta roga ser tão importante, né? Então a gente tem os leilões, que são literalmente leilões de acesso de espaços publicitários, ou melhor, do nosso tempo na rede, dos sim, espaços que a gente tem enquanto na nossa usuário na rede, atenção. a nossa atenção na rede. E é basicamente assim, você posta lá, você diz, se eu sou pequeno, tenho, sei lá, R$ 100 para fazer uma propaganda de um produto novo, sei lá, lancei uma camisa nova, pô, foi um investimento, vou fazer tráfego pago. Aí tá, você joga lá R$ 100, diz que você quer, sei lá, mulheres que gostam de surf e moram no Rio de Janeiro. E aí posta lá a sua foto, faz a sua propaganda e eles vão passar uma semana jogando isso na internet, ou melhor, né, nas redes sociais, fazendo teste de engajamento daquela publicidade. Quanto maior o engajamento, mais espaço você vai ter quando você estiver pagando pelo tráfego. E além disso, eles vão contar também quanto de dinheiro você despendeu naquela peça publicitária. Quanto mais você despendeu, mais espaço você vai ter. No final das contas, você não tem garantia nem da frequência que a sua publicidade vai aparecer para as pessoas, ou seja, quantas vezes cada pessoa vai ver a mesma publicidade que você está postando, e nem de alcance, de quantas pessoas vão ver. Então, você pode pagar R$ 100 e aparecer para, tipo, 3 pessoas 20 vezes, ou você pode pagar sei lá, R$ 1.000 e aparecer para muito mais gente, por muito menos, assim. Então já é uma dinâmica muito desigual, né? Porque valoriza quem tem engajamento, que é quem tem acesso a determinados serviços de publicidade já, do tipo design, ou de alguém que cuida das suas mídias sociais, e também de quem tem mais dinheiro para gastar com publicidade. Então, no final das contas, os pequenos desistem de fazer esse tipo de coisa, porque simplesmente não vale a pena. Você gasta Hum, 50, 100, R$ 500 e não resolve o seu problema, assim. E aí você tem as outras 2 formas, que são as de frequência e alcance,
e as de Target Rating Points, que funcionam Uhum. igual os espaços de televisão. Esses dois, eles garantem frequência, garantem alcance e têm uma garantia também de preço por cada aparição da sua publicidade. Ou seja, você tem tudo garantido, tem um contrato publicitário certinho, né? Onde você tem garantido os serviços que a Meta está te oferecendo, mas você só pode ter acesso a isso se você participar desse circuito de agências publicitárias. Você não sabe quais são, você não sabe como funciona, e você tem mau acesso como são esses contratos, né? Você tem que, tipo, caminhar longamente no site da Meta para poder encontrar alguma coisa sobre esses outros Mas contratos. as agências de publicidade, no Brasil, então, elas já devem estar dentro desse circuito, porque Sim, quem tem mais dinheiro vai para esse circuito que tem mais garantia. É isso, né? Mais isso, efetividade na propaganda. exatamente. Aí o que acontece é que o pequeno ele entra na própria plataforma, fica lá naquela primeira forma que você falou, e Uhum. dificilmente chega na segunda, ou na outra, nas É, que não, tem né? Eu mais acho que, resultado. assim, a grande maioria nem sabe que isso existe, assim. E aí é até Uhum. engraçado, porque quando você vai, durante a entrevista, você comenta esse tipo de coisa, né? E eles ficam, assim, chateados, assim, do tipo, pô, tô gastando mó grana com isso e, tipo, no final das contas não tem garantia de nada, né? Sim, não tem. É exatamente isso, assim. E aí eles meio que vão criando, assim, algumas coisas do tipo, ah, mas eu posso olhar quantas pessoas estão recebendo. Ah, mas eu tenho um domínio, porque eles me dão esses dados. E no final das contas você não tem domínio de nada. Você está ali sabendo o mínimo do mínimo que eles podem te dar, enquanto tem grandes empresas que estão usando esses dados para poder fazer campanhas de mais de 300 peças publicitárias para um final de semana. Nossa, hein? Quer dizer, a simetria total, né? Então, Total. mas e por que então você chama, você na sua pesquisa, Uhum. bom, primeiro constatou a mediação algorítmica, né? Que tudo isso não é feito, esse pequeno, que não é intermediado por uma agência de publicidade, ele fala com algoritmos, ele não fala com ninguém ali, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, por que que você fala que mesmo assim ele subverte a rede? Porque eu acho que isso entra dentro daquela lógica de necessidade da rede, assim. Eu acho que parte desse princípio. E que diante dessa necessidade, diante da incapacidade de se projetar para esse tipo de dinâmica econômica, você precisa encontrar outras formas de permanecer lá, né? Porque no final das contas existe, eu acho que também uma força dos próprios hábitos de consumo. Porque hoje eu Hum. acho que quando a gente pensa em renovação de hábitos de consumo, a gente pensa também em renovações técnicas e espaciais, né, de circulação da mercadoria no espaço. E se hoje a gente vive uma vida que ela é mediada por esse tipo de relação algorítmica, esse tipo de relação de plataformas, as pessoas já começam a exigir do próprio comerciante esse tipo de participação, né? Então, quando você conhece alguém, ou quando você caminha até mesmo na rua, é muito Uhum. normal que você veja o simbolinho do Instagram embaixo do número de WhatsApp num outdoor, né? Em Sim. uma placa da loja, né? Então, quando você está vendendo alguma parada e aí alguém pergunta assim, nossa, que maneiro, me passa aí o seu WhatsApp ou me passa aí o seu Instagram. Se você não tiver, você vai passar vergonha, assim, né? Não vai fazer parte daquilo que é moderno, daquilo que é interessante, daquilo que é desejo de consumo. Ninguém te pede o e-mail, né? Te pede Não, o ninguém. WhatsApp. Nem o endereço. E Ninguém nem o anota o endereço. endereço. A pessoa, mas isso que você está falando é uma lógica extremamente forte, né? Você tem Muito. razão, porque o prestador de serviço Uhum, chega para você e fala: pegue o meu WhatsApp. É que Instagram eu não tinha prestado atenção, mas você está uhum, trazendo, de fato, agora que você falou, em vários lugares eu vejo o Instagram embaixo, né, uhum, do número do WhatsApp, né? Ou uhum, seja, e se o prestador de serviço ou o comerciante de alimentos, de pequenas que faz pequenas vendas de produtos, muitas vezes que ele faz, né? uhum. Ele precisa ter o WhatsApp, senão as pessoas não vão conseguir fazer o pedido, né? Porque ele não Não, tem não. loja, né? Exatamente. E até mesmo quem tem loja, assim, isso é muito louco também, porque tem algumas pessoas que têm lojas, às vezes pequenas lojas, às vezes espaços compartilhados que são cada vez mais comuns, né?
aquelas ideias de lojas colaborativas que reúnem vários grupos de Sim. pessoas e tudo mais. Esses lugares, eles acabam servindo mais como é forçação de barra, mas quase centro de distribuição, assim, no sentido de que eles não são mais espaços em que você vai tentar criar visibilidade para o seu produto e a pessoa vai ir lá e vai escolher o produto lá e vai comprar e vai fazer o pagamento. O que acaba acontecendo é, você fez alguma coisa nova, apareceu alguma coisa nova na sua loja, você vai publicar no Instagram, o cara vai te chamar, olhar no Instagram, te chamar no WhatsApp, que tá logo em cima ali do seu perfil do Instagram, vai falar assim, pô, eu quero uma camisa P e tal, pagar no Pix. Beleza, você faz o pagamento, combina com ele, ó, vou abrir a loja segunda-feira, passa lá. Aí a pessoa vai lá e pega, ou você combina de pegar no metrô também, enfim, aí já vão existindo várias modalidades, né? Mas a loja, ela vai perdendo essa função do espaço de consumo e vai servindo mais como um espaço de finalização do processo de compra mesmo, assim, né? De você chegar lá e pegar seu produto. Olha só. Quer dizer, isso coloca uma importância maior ainda nesse mediador que passa a ser o grupo Meta, no caso aqui nosso, não é o único, Uhum, né? sim. Mas o grupo Meta, ele passa a intermediar via WhatsApp, via Instagram, e mesmo, né? Há um tempo atrás eu via muito no Facebook, eu parei de olhar os grupos de Uhum, compra, né? As pessoas que era impressionante, impressionante, né? Porque você vê numa cidade pequena, muitas vezes eu vi grupos de compra que tinha a presença de, sei lá, o mesmo número de habitantes ou até mais do que a cidade. Eu falava, como é que é possível? É porque é sim. óbvio, né? O cara que não mora mais lá, o vizinho, Uhum, aonde tem a pessoa tentando encontrar coisas para comprar ou para oferecer, né? Então, a sim. mediação digital, ela você acredita que ela é hoje indispensável para esse pequeno comércio no Brasil? Eu acho que isso é uma ideia que é criada e que se torna cada vez mais real, mas eu acho que hoje Olha, ainda é não, uma assim. profecia autorrealizável. Sim, é uma profecia autorrealizada. É, Exatamente isso. ou Porque seja, você acha que ainda não é? eu acho Não. que não, eu acho que existe um exagero, sim, Sim, da importância que isso tem, e inclusive da expressão desse tipo de dinâmica no território também. Porque a gente tem, tipo, 40% das pessoas que usam o Instagram, se eu não me engano, 36 a 40%, que já fizeram alguma compra no aplicativo. Isso não é muito, assim, é bastante, né? Expressivo, claro, mas não é. Isso são dados assim, na sua vida, algum dia você pediu. Não é uma claro. coisa do tipo, mensalmente eu peço, ou semanalmente eu peço. Mas eu acho que, assim, dentro da ideia do hábito de consumo, ela é mais importante do que ela é efetivamente no hábito de consumo das pessoas, assim. Uhum. Porque eu acho que essa presença ela existe, ela é importante, mas ela ainda não é a centralidade do consumo. Eu acho que existe um pouco essa ideia de que aumenta a importância das redes sociais nos processos sociais, que eu não acredito que seja observável, assim. É, não, mas claro, as pesquisas, inclusive a pesquisa do Comitê Gestor da Internet, mostra Uhum, que o comércio eletrônico ele deu um boom, como você falou aqui no começo, durante a pandemia, depois ele, ele volta, né? uhum, Volta melhor do que era antes, mas não é tudo isso. uhum, Agora tem uma tendência crescente uhum, de prestação de serviços e também de comunicação instantânea, porque as pessoas estão cada vez mais levadas, né, por essa tendência de velocidade, né? Então uhum, você quer resolver os seus problemas cada vez mais rápido, né? uhum. E essa Mas eu acho lógica, diga. que nesse sentido, assim, eu acho que é aí que entra também a questão do espaço, assim. A gente não tem como esquecer que existem contingências espaciais nessa dinâmica. Boa. Porque alguns autores, o Rafestan, por exemplo, vai dizer Uhum, que a circulação no território depende da comunicação e da circulação. A internet garante a comunicação, que pode ser mais ou menos claro. efetiva a depender do lugar ou da sua condição social de acesso a essas infraestruturas informacionais. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em correios, em logística, em sistema logístico, em sistemas até mesmo de coisas mais simples ou que se Hum, tornam mais complexas, né? Como, por exemplo, o acesso à matéria-prima.
Quando você Claro. tem acesso, por exemplo, você mora em São Paulo, você tem acesso a grandes distribuidoras de matéria-prima. Você consegue escalar a sua produção, você consegue criar fluxos pelo território que são mais constantes, que são maiores, que alcançam mais pessoas. Ao passo que se você está morando, por exemplo, em Lagoa Santa, que é o caso de um dos meus entrevistados, ele não vai ter acesso a isso, ele vai ter dificuldade de encontrar a máquina de costura que ele precisa para poder fazer a bolsa que ele produz. Sim. Então, você não tem como esquecer que, apesar da rapidez da informação, ou seja, da comunicação nas nossas redes, a gente ainda não tem garantida no nosso território essa rapidez a nível de infraestrutura logística e de produção mesmo, né? Nem tudo é Então, simbólico, né? Nem tudo pode ser sim, transferido por bits, né? Tem coisas que precisam transferência física, né? E exatamente. aí não dá, né? Aí não dá. É interessante. Apesar que você vê, né, esses grandes, essas big techs, ou principalmente do comércio eletrônico, você pega Uhum, a Amazon, ela gerou, ela criou galpões, construiu ou alugou perto de grandes centros urbanos, uhum, porque ela quer, na verdade, ganhar contra o pequeno, que tem esse problema logístico, tem esse problema da entrega, da distância do território, né? E ela uhum, põe aqui do lado da Grande São Paulo, ou na Grande São Paulo, a Amazon coloca um grande depósito, e ela entrega em 6 horas um produto, até menos. sim, Então, isso ela vai. Alguns produtos padronizados, e livros, tal, ela começa a afetar o comércio local, né? Ela começa a destruir tudo, né? E sim, concentrar, né? Agora, exatamente. eu não Mas não sei. chega em todos os lugares também. Não, Eu acho que não. essa é a questão, assim, por exemplo, a cidade que eu moro, a pesquisa do Igor de mestrado, ela Sim. trabalha justamente isso, a nível dos Correios, ele fez 5.000, pegou todos os CEPs do Brasil e Olha só. testou se você levasse para São Paulo, para esse CEP, você mandasse uma encomenda, quanto tempo levaria? É E mesmo. aí eu acho que, não, sinistro, o cara é Genial, megalomaníaco, genial. megalomaníaco, mas e aí ele demonstra assim essa que a gente tem essa desigualdade no acesso à infraestrutura dos Correios, que é sensacional, assim. Se a gente pensa nos Correios que a gente tem, que a gente tinha e que está sendo desmontado, né, Uhum. desde uns anos atrás, a gente percebe que existe essa desigualdade territorial, assim, que a gente não pode esquecer, né? Sim, Mas, enfim, de qualquer forma, existe essa constante dessas grandes empresas que têm a capacidade de criar esses fluxos rápidos, esses fluxos intensos no território, contra esses micro e pequenos empreendedores ou esses pequenos comerciantes que não têm acesso a essa rede técnica, né, de sim. produção de fluxos no território. Agora, tem um. Eu me lembro que um pessoal aqui no Vale do Ribeira, produtoras principalmente de ecológicas, né? A Uhum, grande dificuldade delas não era nem mais ser encontradas, as pessoas faziam grupos, usavam essas infraestruturas aí dessas big techs, porque era mais fácil. E uhum, o grande entrave era exatamente, são dois, né? Um uhum, era porque como o produto ele não é padronizado, ele não é cheio de veneno, não é cheio de eh, trabalhos de eliminação da diversidade uhum, biológica. Então, o produto, cada vez ele vinha de um jeito. Então, esse era o primeiro problema. O segundo problema era a logística, né? Que uhum. não é tão simples, como você disse, porque está Não, a longe, né? logística é muito complexa, assim. Tem um rapaz que eu entrevistei. Sim. Foi, inclusive, uma entrevista super engraçada, porque foi no metrô, assim, eu catei ele no metrô, a gente foi fazendo o caminho da entrega com ele. Ele me disse que tinha dias que ele rodava quase todas as estações de metrô de São Paulo, de metrô e trem de São Paulo, saindo de Perus para poder realizar a entrega dele. Isso em São Paulo, né, que a gente pensa que é o grande hub logístico, informacional do Brasil. E aí eu perguntei para ele, mas por que que você não usa o correio? Por que você não usa empresas de logística, né, e tal? E ele riu da minha cara. Ele falou assim, não existe isso para mim, não vale a pena para mim fazer isso. Essas empresas não chegam no lugar na minha casa para poder fazer a coleta das minhas mercadorias. E se chegam, demoram semanas. Eu perdi muitas vendas nisso.
Eu raramente tenho vendas para fora de São Paulo, então para mim eu prefiro passar o dia aqui, fazer aqui. Aí paga 2 passagens e passa o dia inteiro no metrô para poder fazer as entregas, às vezes com dificuldades técnicas de acesso à internet ou de um celular que não comporta esse tempo de uso. Então a gente vai vendo que é muito mais precário do que a gente imagina que possa ser, assim, né? Tipo, são E usos muito precários também. o que que ele vendia, Maria, essa pessoa que você falou? Tênis falsificado. Mas eu tenho um tênis que, na verdade, na minha opinião, foi feito no mesmo lugar que o outro tênis, que seria o não falso. Aham, E só que é muito mais barato. Eu sim. comprei aqui no Brás, em São Paulo é um bairro que vende, e é muito bom, para te falar a verdade. Então, hoje você tem essa coisa que você paga pela marca, né? Mas, enfim, Sim, eu sim. não quero, não estudo isso, mas a minha impressão é essa, né? Mas aí ele pegava, vendia e ia levando nos lugares, na casa das pessoas. Ele encontrava com as pessoas na estação de metrô, assim, combinava com a pessoa Ah, o dia pelo Instagram ou pelo WhatsApp, a depender da frequência da, da pessoa, né? Se ela fosse uma pessoa que comprava muito, ele já falava pelo WhatsApp. Mas era isso, assim, é um perfil no Instagram que faz esse tipo de venda, que postava lá os tênis que ele tinha, as pessoas combinavam, ele ia lá, fazia o Pix. E é isso, assim, é o civilismo, o cara se vira, ele não tem esse negócio. exatamente, Ele precisa resolver o problema dele, né? E aí ele vende. exatamente. Olha E eu acho que só. é um pouco dessa subversão que a gente está falando, porque o Instagram está na Ah, expectativa de que você faça um tráfego pago, que você faça uma análise de lugares onde você vai ter maior número de consumidores, que você poste um monte de coisas no Instagram, que você grave vários stories, que você faça reels. E no final das contas, ele não faz nada disso e continua sobrevivendo a partir do Instagram. põe lá a foto, pá, o cara, ó, tô com esse produto, o cara chega lá, contrata, ele vai e entrega. Exatamente, não Ele é um tem. trust, né? Ele compra, divulga, entrega, tá? É aquilo. Exatamente. Mas e você acha que tá vendo? Bom, você já falou que nem todo mundo está nas redes, nem todo mundo utiliza esse comércio e nem Uhum, todo mundo compra assim. sim. Mas qual é a tendência maior que você está vendo agora? Olha, eu não sei, porque eu acho que ao mesmo tempo que existe uma expansão nesse uso, né, que eu acho que é aquilo que a gente estava falando também, que a gente consegue ver nas pesquisas da CETIC, a Mobile Uhum, Time Opinion Box sim. também fazem ótimos panoramas sobre, enfim, de dados quantitativos sobre essa análise, né, sobre esse tipo de fenômeno. Mas eu vejo também, ao mesmo tempo que existe um aumento dessas contas, que a gente vem observando desde 2018 no caso do Instagram, eu acho que existe também cada vez mais uma descrença nessa forma de comercialização, assim, do tipo, eu tô aqui, mas eu não sei se vale a pena eu estar aqui, assim. E eu acho que isso é uma coisa que, talvez com mais tempo de pesquisa, eu também consiga identificar de uma forma mais É, clara, assim. mas eu quero, não quero, enfim, precisa verificar empiricamente, é uma Sim, pesquisa. sim. Mas eu digo que eu junto com uma coisa que você mesmo falou aqui e que, e Uhum, que, e que confirma uma expectativa, ou pelo menos, eu não diria expectativa, então, eu vou dizer uma hipótese, que é a da uhum, servidão maquínica. Na verdade, uhum, você. E, na verdade, uma sujeição social, existe uma pressão social para uhum, você usar determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que não tem perfil em rede social, ela uhum, vai ser considerada estranha por um departamento de RH, de recursos humanos, porque há uhum, uma pressão enorme. O RH vai contratar uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é pegar o nome e varrer as redes sociais. Então, ele não tem nada nas redes sociais. Opa, o que é isso? uhum, Então, imagine agora esse encanador ou pedreiro, ou um integrador, um entregador, ou aqueles que na periferia a gente chamava de carreto. O cara, uhum, ele tem que ter, mesmo que quem o contrate seja os vizinhos, os amigos, uhum, os conhecidos,
mas é uma pressão social muito forte e eu não vejo um arrefecimento nisso. Eu não sei, é uma impressão minha Não, eu que. concordo com você. E eu acho que isso tem muito a ver com uma. Quando a gente joga, assim, comércio eletrônico nos buscadores de Sim, pesquisas acadêmicas, uma grande maioria delas vai tratar sobre a confiança no comércio eletrônico, que alguns anos atrás, no começo dos anos 2000, era entendida como o ponto essencial de mudança, assim, para a sim. introdução do comércio eletrônico na vida das pessoas, né? Que é essa ideia de que o comércio eletrônico pode trazer um comércio social, um comércio onde o próprio consumo vire também uma forma de socialização e que tem relação com a confiança com o comerciante, no sentido de que se eu vou contratar, por exemplo, um prestador de serviços e eu entro no Instagram dele e vejo que tem pessoas que gostam dele, pessoas que curtem, trabalhos que ele fez, eu vou me sentir mais confortável de contratar ele do que se ele me passar um Instagram que não tem foto de, um WhatsApp que não tem foto de perfil. E eu acho que existe essa ideia de confiança e de acesso a esse comércio socializado, esse consumo socializado que a internet possibilita. E eu É, acho que isso é mesmo um ponto muito importante quando a gente pensa nas relações sociais de comércio, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se no limite empírico do processo essas coisas se realizam dessa forma tão hum, clara, assim, no sentido de que, tipo, é, essa importância, ela se dá de forma clara no cotidiano das pessoas, ou se aquilo vai se tornando uma coisa que você reproduz sem ver sentido na sua realidade. Que eu acho que é um pouco o que eu tenho observado, assim, essa reprodução de uma necessidade de uma imposição social, de acesso a essa nova economia, que não se realiza concretamente, porque no final das contas você não participa dessa nova economia. Você tem acesso de um lugar muito distinto do que ele efetivamente, da onde essa economia efetivamente ocorre. Então eu acho que talvez eu disse isso um pouco nesse sentido, assim, do uhum, tipo, da importância que eu acho que a gente tem que olhar para além do que acontece nas redes, assim, do tipo, o que está acontecendo no espaço, quais são o que a gente observa empiricamente, assim, nas relações de consumo, que estão é. fora da rede, porque no final das contas elas acontecem muito fora da rede também, né? Apesar da rede ter se tornado esse mediador cada vez mais intenso, assim. Você está falando, quando na pandemia eu fiquei no sul de Minas também, por Uhum, exemplo, eu precisava de um apoio para fazer ter uma máquina para tirar, cortar a grama ali e tal. uhum, O que é que eles falam roçar, né? Ali. uhum, E eu precisava daquilo, não foi. Mas eu entrava em contato via WhatsApp, eu uhum, poderia ter ligado também, se não houvesse. uhum, Na verdade, eu precisava, era a minha necessidade, não foi a uhum, propaganda da rede e tal. Só que uhum, agora como é mais, vamos dizer assim, fácil, e a pessoa nem quer que você ligue mais, porque eu poderia ligar, mas ela quer que eu mande um WhatsApp. Então, uhum, essas plataformas vão adquirindo uma centralidade nas relações, nas interações sociais, nas relações comerciais também. E que sim, não necessariamente eu iria utilizar, e que é indispensável. Não foi sim, aquela plataforma que gerou o negócio para o cara, foi a minha necessidade, eu preciso. E, enfim, mas aí a lógica é outra, né? Que é a plataforma indispensável. E a lógica da indispensabilidade vai gerando o seu, a sua realidade, né? sim, exatamente. Com certeza. É Mas eu acho que é interessante. também uma. Eu acho que são coisas que se retroalimentam, assim, né? Eu acho que existe a nossa necessidade, existe a cooptação da nossa necessidade por Claro. tecnologias que são construídas socialmente também, né? E aí, por exemplo, isso que você falou de ligar ou de mandar o WhatsApp. É uma forma de automatização. Você pode atender muito mais pessoas quando você está falando pelo WhatsApp ou quando você está ligando. E eu acho que isso é isso, assim, né? Até que ponto essa nossa necessidade, que é cooptada por essas grandes empresas, que criam determinadas lógicas de relações sociais, Uhum. elas são úteis, claro, e Sim, isso eu digo até mesmo no, quando a gente fala desses pequenos produtores, existe a facilidade da rede que auxilia no cotidiano deles, assim, né?
E eu acho que essa é uma grande questão quando a gente vai discutir sobre isso, porque a gente não pode ignorar que existe isso, como se, então, bem, Claro, destruam os celulares, acabem com a meta, claro. porque... Elas têm, se não fosse para algumas pessoas faz uma grande diferença, para as grandes empresas faz grande diferença. Sim. Tem facilidades para os pequenos também, que é o que você estava falando, o telefone não fica você pode deixar uma mensagem na caixa postal, mas tem que acessar uma a uma. Na hora que você Uhum, bate o olho ali, você onde está escrito tem vantagens, tem alterações de interface, tem sim, uhum. tem, mas tem as subordinações que vão criando, né, você Sim. vai ficando E aí existe também uma lógica que se quebra quando se introduz esse tipo de racionalidade dessas tecnologias, né? Que é aquilo que o Milton Santos vai, tirando o lado Weber, dizer sobre as solidariedades orgânicas que são quebradas por uma por uma solidariedade que se torna organizacional, no sentido de que você vai criando essas relações que antes eram orgânicas, que eram pelo telefone, que eram pelo contato com o comerciante, quando você passa na porta do comércio dele, bate um papo com o cara, você sabe o nome dele, você sabe o rosto dele. Você passa a ter um comércio que se estabelece a partir dessa outra solidariedade, que é uma solidariedade que vem dessas grandes empresas, né? Que é essa ideia de um comércio sistemático, de um comércio que se torna cada vez mais automatizado, quanto mais automatizado, melhor, e que quebra completamente as formas de realização do comércio local, né? E aí eu acho que entra aquilo que a gente estava conversando sobre a Amazon, porque o cara que alugou para você a roçadeira não vai conseguir realizar essa não. racionalidade e essa solidariedade organizacional da mesma forma que a Amazon. E aí que eu acho que é interessante a gente questionar também essa nossa necessidade e esse nosso uso das tecnologias, né? Do tipo, quais são os impactos que a gente vê concretamente nas relações que a gente tem a partir do uso dessas tecnologias e da centralidade que elas têm, né? É claro que eu não acredito que isso seja uma coisa do tipo veganismo para problemas ambientais, assim. Eu acho que Uhum, são dinâmicas globais do capitalismo que a gente tem que entender e buscar sim. compreender quais são as correções que elas realizam na gente, né? E nessa dinâmica global, né, você sempre abre espaços também, né? Você tem resistências absurdas, né? Agora, você viu alguma coisa, porque eu estava pensando aqui, né? Você tem tentativas de cooperativas de entregadores que são Uhum. pequenas, né? Você encontrou alguma coisa assim inusitada nessa sua pesquisa até agora? Que Olha, eu acho que o enfrente que eu essas encontrei, plataformas? assim, o que eu acho que uma das coisas engraçadas assim que eu encontrei, que eu acho que não tem nenhum valor simbólico assim, mas é só engraçado mesmo, é a venda de vacas, cavalos e coisas assim no, nos grupos de Facebook, o que é bem curioso. Mas eu acho que existe também uma série de tentativas também desse tipo de criação cooperativa, assim. E eu acho que as mais comuns são, muito curiosamente, de mulheres, assim, que se juntam para poder fazer algum tipo de cooperativa de vendas, assim. Que é uma Hum, coisa que eu ainda tô para me aprofundar mais, eu tô catando aí algumas pessoas para poder entender um pouco mais como é que essas dinâmicas acontecem, assim. sim. Essa semana eu estava marcando uma entrevista com uma moça que tem uma loja dessas lá em Ouro Preto, mas eu acho que de modo geral é isso, assim, não consigo lembrar agora nada muito. Cooperativa em Ouro Preto. Que Isso, legal. É. são mulheres que fazem artesanatos e recebem, acolhem mulheres que passaram por algum tipo de violência. É muito Ah, bacana o trabalho delas. olha que legal. Pô, mas legal então. Agora, isso, bom, para essas coisas eu vejo um espaço nessas redes, eu vejo uma possibilidade e vejo como na política também, eu vejo uma certa, eh um espaço para fazer campanhas para quem se interessa em defender direitos, Uhum. consumir esses produtos também, né, Sim, que sim. que muitas vezes é possível, você nem faz ideia de onde estão, né. Então, porque o digital ele é extremamente controverso, ambíguo, ambivalente,
Você pega os próprios quilombolas, né? Eles aprofundaram suas relações a partir das redes digitais. Não é Uhum, que a rede digital criou o quilombo, a rede digital sim, liberta, não tem nada a ver. Só que é um uso que não está programado, né? Assim, uhum, e é o uso da resistência, sim, é como comunidades indígenas, uhum, é possível fazer resistências nisso. É claro que tem limites, o duro é a gente entender os limites, né? sim. Porque Eu também acho tem que gente isso que se é, empolga, né? é essencial, assim, para a gente poder entender até mesmo por que que é uma subversão, por É, que que não é um uso comum, né? Por que que não é pois só é. uma apropriação natural das coisas, né? Porque exige um esforço coletivo, político, de identificar as brechas que essas redes nos fornecem para poder servir as nossas próprias lógicas, né? Que É, eu acho que é disso que a gente está falando. porque você sabe, Maria, eu estava vendo até no encontro que eu encontrei você expondo o seu trabalho, né? Uhum, Lá no fórum da internet, né? No caso, na rede acadêmica ali de pesquisa sobre governança da internet. E teve uma mesa no dia seguinte que eu acho que era o pessoal do TST e outras cooperativas. E uhum, eu até já tinha entrevistado o pessoal aqui no Tecnopolítica, tinha conversado, mas ele deu lá uma ênfase muito grande em quebrar a lógica individualizante que as plataformas querem impor. uhum, Porque naquele aplicativo Contrate Quem Luta, né, que é o uhum, pessoal que está nas ocupações e que tem pode prestar serviços, né? Mas olha que interessante, ele faz a distribuição das pessoas via os coletivos. Você uhum, contrata, na verdade, o coletivo manda uma pessoa de confiança, porque do contrário é aquela lógica, cada um por si e tal, e a plataforma por todos, que é uhum, Deus, né? A plataforma sim, resolve todos os seus problemas. E eles deram uma quebrada nisso. Isso eu achei sim, muito. Parece um pequeno detalhe besta, mas não é. Eles fundamental. incentivam a participação, a conversa, para poder manter a lógica coletiva diante de uma sociedade que quer arrebentar todo mundo em unidades de consumo e de venda, né? Sim. E nós E eu somos acho que o mais que isso. WhatsApp ele é a ferramenta principal disso, assim. Eu acho que é por isso que existe a centralidade do WhatsApp quando a gente olha, É verdade. porque o Instagram não, a dinâmica de relações ela se dá pelo algoritmo. O WhatsApp você escolhe com quem você fala. E eu acho que isso faz uma diferença muito, muito absurda, assim. Ah, Porque inte- você pode seguir 50.000 pequenos empreendedores, eles não vão aparecer na sua timeline. Não vão, simplesmente não vão. E você não vai lembrar deles todos, de nenhum deles, eu acho assim. Se você não tiver ali com aquele contato da solidariedade orgânica, do espaço, sim, você não vai se lembrar. E sim. eles vão fazer questão que você esqueça, porque eles vão estar lá te mandando um tráfego pago de uma empresa que você nem percebeu que é o tráfego pago, você nem conhece a empresa. Mas eu acho que essa é um pouco a pegada, assim, dessa necessidade de articulação constante com o WhatsApp também, porque ele permite outras lógicas que o Instagram não permite. Olha só, muito bom. Pô, legal aqui, Maria. A gente já está falando aqui há mais de 45 minutos e nós vamos para o finalmente. Dê um recado aí. Ó, eu queria, antes de terminar, só falar. Me impressionou muito que o seu trabalho é de iniciação científica, né, Maria? É iniciação É, científica. não, mas isso aí eu vou Você- ter que dizer que é total assim, é, como é que diz? Minha orientadora e as pessoas que vieram antes de mim, porque eu acho que assim, a gente tem um laboratório muito legal lá na é? geografia. Como é o nome do laboratório, Maria? É Diga o para gente. Laboplan, mas eles têm muita gente que trabalha no Laboplan, assim, de temas muito diversos, assim, Sei. mas a gente tem uma galera muito boa lá que está fazendo pesquisas muito interessantes, modéstia à parte, assim, dos meus colegas e de quem veio antes de mim, e eu acho que é mais isso, assim, do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a gente tem uma troca muito bacana lá no laboratório entre graduandos e pós-graduandos que ajuda muito no trabalho da iniciação científica, com certeza. Cara, muito legal isso. E dê o recado final, então, Maria.
Não é, eu acho que como recado final, assim, o que eu queria deixar assim mais evidente é que a geografia tem muita coisa para ajudar a gente a entender essas dinâmicas que têm acontecido na internet. E eu acho que é essencial a gente olhar a interseção do mundo virtual com o que acontece concretamente no espaço para entender essas relações, assim. A geografia explica muita coisa e eu acho que tem muita coisa interessante para a gente poder pensar nessa articulação aí de, enfim, todas essas discussões que a gente estava fazendo de um fenômeno que é tão complexo e tão diverso, contraditório, estranho muitas vezes, específico. Então, acho que é isso. Muito legal. Pô, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu. E eu chamo você que está nos ouvindo, está nos vendo, a contribuir aqui com Tecnopolítica, divulgue, dê like, essas coisas aí que ajudam a melhorar a nossa distribuição de conteúdos para além dos bloqueios algorítmicos. Valeu, fique ligado no próximo Obrigada, valeu, Tecnopolítica. Sérgio. Valeu, tchau, Tchau, Maria. tchau.